Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? A ideia da aula de hoje é mudar um pouco esse formato. Em vez de fazer uma aula síncrona, eu estou gravando esse vídeo agora no período da tarde, para que a gente possa ir alterando, né? Já que a gente está falando tanto de inovação, de tecnologia, a gente alterar um pouco nossos moldes de ensino e de aprendizagem. A atividade de hoje, vocês vão ver que já vai seguir uma outra forma, não só de busca ativa por conteúdo, mas também esse videozinho aqui de forma rápida, situar vocês do que a gente tem de possibilidade, voltando e continuando a falar em inovação, né? A ideia é que vocês assistam aqueles vídeos que já foram propostos, para que a gente possa dar o andamento à aula. Vamos ver os tópicos de tudo que será visto hoje, e vocês podem, a partir daí, estarem fazendo as atividades, realizando a leitura do material que já está disposto, já desde as aulas anteriores, e vocês vão entender como tudo isso vai dando andamento. Um aviso inicial que depois eu vou reforçar: nossa próxima aula será síncrona, na semana que vem, e nessa próxima aula a gente tem a nossa primeira avaliação, a nossa primeira atividade avaliativa, que seguirá nesse primeiro momento, conforme o plano de ensino, um modelo de avaliação descritiva, então será um modelo escrito, e nas próximas avaliações ao longo do conteúdo a gente vai mudando isso. No nosso próximo tópico, quando a gente for tratar sobre equipamentos médicos hospitalares, a gente vai ter uma avaliação num outro formato, e assim por diante. Tudo bem? Como sempre, né, qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail, pelo grupo do WhatsApp, as sugestões são sempre bem-vindas, né, assistir aquele filme que me indicaram, e ao longo da aula aqui a gente conversa e consegue fazer uma analogia em relação ao filme. Vamos lá. Bom, abrindo a tela do SIGA aqui, né, fazendo uma pequena revisão do que foi visto até agora. Nosso primeiro dia de aula, então, a gente teve ali plano de ensino, inovação, né, o que era conceito de inovação, nesse curso que é apresentado pela Universidade de São Paulo, através do professor Mário Salerno. A gente viu em base aberta, né, no Wikipedia, o que é tratado como inovação. A gente fez ali uma introdução ao conteúdo e sobre a vida de vocês, falando um pouco sobre vocês. Fizemos essa aula. Então, foi esse ponto base aí, a nossa partida. E a partir daí, a gente já sabe que a inovação é um dos tópicos da nossa aula de tópicos. Posteriormente, na aula passada, a gente viu um pouco sobre o resumo de conceito de inovação, justamente através daquele vídeo. Deixei uma outra disposição de um vídeo que já faz uma classificação de tipos de inovação e graus de inovação, pela mesma abordagem e conceito apresentado pelo professor Mário. Deixei em disposição aquelas sugestões que eu sempre deixo, né? Uma entrevista com a Luísa Trajano, uma indicação de livro, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e também deixei ali para vocês um vídeo do TED que trata também sobre o mesmo material. Fiz uma proposta ali sobre uma atividadezinha também, vou até entrar aqui nela, para ver quantas pessoas fizeram, vocês vão conseguir ver. Eu coloquei, ela está fechada, tá? Já está encerrada, então ela tinha a possibilidade de ter sido feita até ontem, tá certo? Bom, depois eu abro ela aqui de novo. Dando continuidade, a proposta da atividade, e postei a aula depois que a gente conversou, né, bateu um papo, falou um pouco sobre esses conceitos iniciais de inovação. E aí a gente tem a aula de hoje, que vai seguir um outro formato, e eu coloco novamente como proposta a leitura de um artigo. Vocês vão ver que o próprio artigo faz uma crítica à relação entre inovação e o ambiente acadêmico, faz críticas em relação à proposta de inovação ser mais voltada para o mercado, para o modelo capitalista atual, do que para o bem-estar social. Essa é uma posição do artigo. Mas, como um artigo de revisão de literatura, ele tem uma proposta de outros artigos com temas variados, e é isso que a gente vai trabalhar também, e é isso que eu vou pedir como atividade para vocês, tá? Deixei também 2 videozinhos, um que trata sobre a inovação dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Vou falar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês terem como ideia, o Sistema Único de Saúde tinha um prêmio bem interessante, né, chamado InovaSUS, que trata justamente sobre isso, formas de inovação dentro do Sistema Único de Saúde, através de projetos, iniciativas inovadoras, que recebem um incentivo financeiro para funcionar, mas que tem como premissa uma forma de inovação incremental, onde a busca por melhores resultados estão ali presentes. Então, assim, por mais que o conceito de inovação seja voltado para mercado, né, para empresas, a gente pode trazer isso para o Sistema Único de Saúde? Claro que pode. A gente buscar uma melhor redução de custos, um melhor aproveitamento de espaços, a gente vai ver os tipos agora de inovação e a gente vai conseguir entender melhor isso aí.
Deixei também uma outra palestra do TED, com um profissional do Hospital Einstein, até confesso que eu não sei se ele continua lá, mas ele fala sobre inovação na saúde, como isso pode salvar vidas. Por que eu fiz essa distinção, pessoal? Porque ele fala sobre o ambiente privado de um dos maiores hospitais do Brasil, de uma rede, né, muito grande de saúde privada, que possui um grau de investimento muito maior para agir dentro de processos de inovação que custam um pouco mais de dinheiro. Ah, professor, então a ideia é só apresentar essa visão? Não, por isso que o InovaSUS também é uma ideia, uma iniciativa que pode funcionar justamente incentivando que o sistema público adote medidas que já podem estar lá sendo implementadas nos hospitais de pontas, no ambiente de saúde de ponta, ou em qualquer outro ambiente que trate e precise da inovação, como todos os ambientes precisam. Então, tenho essas duas diferenças. Vocês vão ver que os dois videozinhos são bem interessantes, tá? Aí vem aquelas dicas, né, que eu sempre deixo para vocês. Então, como dica de livro, esse livro aqui. Não estou recomendando a compra para vocês, porque eu acho que ele está meio caro, na faixa de 50, 60 reais. Esse livro que conta a história do Albert Einstein é um livro bem legal para se tratar de inovação, né, de invenção, de inovação, mas de processo de criatividade também. E tem alguns aspectos que vão valer também para o andamento da nossa unidade, principalmente porque o Einstein, muitas pessoas não sabem, ele trabalhou no escritório de patentes, então quando a gente for ver isso no próximo tópico, vai ter alguma relação e um entendimento porque que ele já era uma pessoa, né, curiosa, e ter trabalhado no ambiente de patentes pode ter auxiliado ele nessa melhora aí, na visão dele sobre as coisas e sobre o mundo, e sobre enxergar com um olhar diferente as coisas, né? E aqui entra também um pouco daquele filme que vocês me indicaram, porque tinha isso, né? Aquela questão de enxergar o diferente onde todo mundo vê igual. Bom, deixei uma sugestão de uma série, também, na verdade, é um filme, né? Um filme chamado Radioactive, ou Radioatividade, né? Ou que trata sobre a história do casal Curry ali, que foi responsável por descobrir aí dois novos elementos, né, da tabela, química, física, ou seja, assistam, que é mais interessante a explicação, cliquem no link, lá vai ter um link para o trailer, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, e é um filme bem interessante, principalmente para as meninas, né, porque mostra uma cientista no meio masculino, num tempo diferente, num tempo distante, onde ainda o preconceito, por mais que exista, ainda era pior ainda. Então, acho que ele é bem interessante e é um filme bem, bem, bem legal mesmo, tá? Tem a ver com inovação, claro que tem também, né? Eles descobrem novos elementos da tabela, mas tem a ver com uma questão mais de como o ser humano também utiliza as suas invenções, os seus processos inovativos, nem sempre para o bem, e o filme também aborda isso, tá? De uma melhor forma, é bem legal. Eu não tinha visto no catálogo ainda, não sei se é novo, mas eu acho que vocês vão gostar. E, por fim, tem a atividade participativa, que está aqui descrita, né? Que é essa que a gente vai falar ao final. Vamos agora fazer um resumo. Vamos fazer um resumo básico sobre o que foi visto no último vídeo, tá? É básico, tá, pessoal? Porque a ideia é que vocês já tivessem assistido. Então, só para a gente relembrar um pouquinho do que é falado lá. Bom, basicamente, então, ele recapitula, né, o que é inovação, a gente sempre deixando isso claro, é diferente de invenção, realiza-se no mercado, né, uma troca com uma busca ou de redução de custos ou principalmente de ganhos, né, e o agente de inovação é a empresa, e aí aqui, como a gente trata ali pelo SUS, aqui como empresa privada, empresa pública, todo mundo que busca esse processo de inovação a todo momento. Aí ele faz uma caracterização de inovação por tipos de inovação. E esse aqui é um ponto interessante, porque normalmente quando a gente não está voltado para a área, a gente normalmente acha que inovação está relacionado única e exclusivamente com inovação tecnológica. Quando tu classifica isso em alguns tipos, a gente consegue enxergar de uma forma um pouco mais diferente, tá? E qual que é a classificação que é adotada? Qual que é a metodologia de classificação que é adotada por essa abordagem? Tipos de inovação através de produtos, né? Então, são os produtos que inovam. Aí são produtos físicos ali, né? Bom, não necessariamente precisa ser físico, né? Existem produtos intangíveis, né? Como softwares e tudo mais, que também podem ser classificados aí. Serviços, né? E aí ele dá alguns exemplos. Assistam um vídeo que vocês vão entender melhor. Então, são duas das classificações aí.
de processos produtivos, né? Então, a gente tem inovação na hora de produzir alguma coisa. Normalmente, a gente pensa sempre num ambiente fabril, né? Um parque de fabril, as fábricas, as máquinas, mas isso pode ser adotado para outros tipos de processo produtivo. A gente tem as inovações de organização, né? Ele também dá um exemplo lá de como tudo pode ser organizado, isso pode ser inovado. Ele dá o exemplo também de inovação de um modelo de negócio, ou seja, a gente tem um modelo já que persiste ao longo de um século, ou um modelo que persiste nos últimos 10 anos, e a gente inova propondo um novo modelo de negócio. A mais famosa, né, uma das classificações de tipos de inovação, quando a gente trata de inovação tecnológica, provavelmente ela ganhou essa ênfase justamente porque os avanços foram muito significativos, né? Aqui, como além no filme que eu falei para vocês, a gente também precisa questionar até que ponto o saldo é positivo, ou até quanto e quando a inovação tecnológica vai ser positiva para nós, e até que determinado momento isso possa acabar sendo mais prejudicial do que benéfico. Tá? É só uma reflexão que fica aí, já que estamos na academia, já que estamos voltados ao ambiente da educação e não basicamente produtivo, que a gente faça essa reflexão também, né, se esses avanços serão sempre positivos. E algumas classificações que normalmente não são tão discutidas, né, que é a inovação logística. Ele mesmo cita lá no vídeo a questão de imaginar que o container é apenas uma caixa de metal, né, mas se ele tem uma classificação específica, um tipo específico, é pela importância que ele tem. Então, isso também é abordado ali, ainda mais quando a gente tem um mercado global aí, onde a forma que a distribuição dos produtos é realizada alterem muito, não só o consumo, mas justamente, como diz aqui, o formato logístico disso tudo. E, por fim, não menos importante, ele classifica também o marketing como um dos 8 graus de classificação utilizados aí para se falar de inovação, tendo o marketing como um sistema ali, vocês já viram isso ao longo do curso, e a importância fica aqui registrada. Então, basicamente é isso, né? Faz essa pequena classificação em tipos de inovação. Vocês vão achar na literatura, em outros materiais, em outros livros, algumas classificações diferentes, mas essa é uma das principais adotadas e tem a sua validade justamente por a gente enxergar essa distribuição dos tipos de inovação. Bom, por fim, lá, ele fala em graus de inovação, né? Classificado em 2 graus ali, como incremental e radical. Talvez a grande questão aqui é pensar através de algum exemplo de algum produto, como isso é feito. Então, tendo o incremental como algo que melhora um produto, e tendo no radical, né, algo que inova totalmente, quando se cria um novo produto, muitas vezes até fabricando uma necessidade, né, como ele mesmo aborda ali. Então, as melhorias aqui, a gente pode dar o exemplo de um aparelho de celular, que ao longo do tempo vai melhorando, né, e como uma criação de um produto novo. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo que é uma frase atribuída a Ford, né? Não sei se ele realmente disse isso, mas na época dele, se ele tivesse só ouvido o que as pessoas queriam de novidade na época, ele teria fabricado cavalos mais rápidos, porque na época as pessoas queriam cavalos mais rápidos. Essa era a visão que as pessoas tinham também, e aí surge ali uma criação radical que é o automóvel, né? No caso dele, como inovação, lembre-se qual que é a diferença de invenção e inovação, porque além da invenção do automóvel, ele criou uma linha de processo produtivo, a divulgação de um negócio, a criação de um produto, e aí é um sistema totalmente inovativo. E aí ele faz também uma abordagem aqui de transformar isso também em 2 aspectos, né, de inovação, através de sistema e através de componentes. Então, como sistema, uma inovação ali sistêmica são novas versões, né? E por aí vai. E as de componentes, quando se melhora os aspectos dessa inovação, dos componentes, né? Novos componentes com outros tipos de materiais. Vou colocar também o celular aqui como exemplo, na de componente, quando a gente tem lá um processador, a gente tem um celular com uma GPU nova, ou seja, uma parte que processa a parte gráfica do celular, né? Ou novos componentes, uma nova câmera que surge com maior qualidade, ou uma bateria, né, que dura mais e tudo mais. E já através de sistemas ali, né, algo mais complexo, uma complexidade maior, com novas versões, e ele dá exemplos ali, né, o automotivo, de aviões, novos aparelhos de TV,
e máquinas a vapor, e dá como exemplo smartphone, né, e penicilina, para a gente fugir um pouco do tecnológico, a internet também, e faz uma comparação ali, novas gerações de MP3 download versus o CD e fita cassete. Então, essa é uma outra comparação que ele coloca. E faz um quadro também, que é um quadro interessante, que justamente a gente consegue enxergar a avaliação por graus de inovação. Então, você tem lá um produto e você faz esse quadrozinho aqui apenas para exemplificar e verificar de qual forma aquele teu produto, serviço, processo, naquele grau de inovação, ele está inserido, tá? Então, possui inovação ou é sem inovação esse meu produto, serviço, processo ou modelo de negócio? Melhorias, desempenho similar com menor custo, foco em novos mercados, tá? Então, a gente faz essa classificaçãozinha, como ele mesmo explica, apesar da simplicidade aqui, é um norte, né, inicial para tentar identificar essas posições. Bom, aí, por fim, né, faz essa classificação, então, o que é incremental e o que é radical, tendo como incremental necessidades dos clientes são conhecidas, né, então você identifica quais são essas novas necessidades e você incrementa isso ao seu aparelho. Dando de novo o exemplo do smartphone, só para facilitar, a gente tem justamente essa questão de que percebam que os aparelhos com tela touch, eles tinham uma tela menor e vai surgindo essa necessidade de cada vez mais as pessoas assistirem, trabalharem, fazerem tudo com o celular. Vocês vão ver que as telas estão cada vez aumentando. Elas já chegaram ao ponto a aumentar demais e nesse processo incremental se identificou ali que na margem das 6 polegadas, 5.8 é o modelo ideal de tamanho de celular, tá? Então, isso foi um desejo onde as necessidades dos clientes são conhecidas e foi se adaptando a isso. Uma trajetória tecnológica que já está bem definida, então o smartphone tem essa tua trajetória, e são as alterações incrementais ao longo da inovação ali que vai fazendo essas alterações nele. A cadeia de inovação também é conhecida, então, né, o processo produtivo, a forma logística, o modelo de negócio atual, tudo isso já está inserido dentro dessa inovação incremental. Já o radical, não, né? As necessidades dos clientes são difusas, você ainda não tem total certeza do que vai acontecer. A trajetória tecnológica está em formação, então é um processo formativo ainda, onde você vai realmente trazer algo novo, e a cadeia de inovação precisa ser montada. Então, aqueles tipos de inovação de produto, processo, modelo, tecnologia, logística e marketing, ele vai surgir radicalmente, ou seja, um modelo novo proposto, né? Então, isso faz total diferença. Então, é isso, gente. Basicamente é isso que é abordado ali, tá? Quem assistiu o vídeo já sabe, a gente só está reforçando aqui, né? A ideia era que vocês já tivessem todos assistido, até porque ele é bem rápido. E a gente tem aí, então, essa parte introdutória do que é inovação. Vocês sabem que nossa unidade é só tópicos, né? Então, a gente vai ver isso de forma bem breve, porque nós temos vários outros tópicos para serem atingidos. Mas fica, então, essa sugestão do mundo da inovação para vocês. Bom, voltando lá, a gente tem, então, aquele artigo que eu já coloquei desde o primeiro dia de aula para que vocês fizessem a leitura, esse material aqui. Esse material basicamente trata sobre retorno dos investimentos de inovação em saúde e tecnologia, uma revisão integrativa da literatura. Por que eu gostaria que vocês trabalhassem nesse primeiro momento com um artigo científico, tá? Porque vocês vão ver que dentro da área de inovação, a forma científica de tratar o conhecimento não é a única forma utilizada. A gente tem uma forma mais específica que será vista em outra aula e que vocês poderão estar tendo acesso a isso. Mas, basicamente, então, vocês precisam fazer a leitura, tá, pessoal? Por mais que esteja marcando ali 15 páginas, o texto de leitura não deve ter nem 10 páginas ali, então é uma leitura rápida, que ele aborda, na verdade, uma revisão integrativa, né? Então, ele vai pegar outros textos, ele vai fazer uma verificação através da metodologia ali, né, que ele trata, quando que isso aqui foi buscado, quais foram as palavras utilizadas, e estão ali, né, tecnologia, investimento, inovação, e qual foi o retorno dessa busca, ou seja, quantos artigos tratavam desses 3 temas conjuntamente. E aí eles chegaram lá a um critério de 17 artigos que continham esse conteúdo, tá? Leiam esse texto, acho que também ajuda vocês na questão do trabalho de conclusão de curso de vocês. Quem vai trabalhar com revisão integrativa de literatura já ajuda também. E mais importante que isso,
é onde vai parar a nossa atividade de hoje, tá? A nossa atividade participativa, que é o que vai valer a participação de vocês. Vocês vão ver que eles têm lá embaixo a distribuição, quais são os 17 artigos e o que cada um trata, a população de estudo e os aspectos metodológicos. Então, a atividade de vocês, basicamente, vai ser isso. Vocês vão pegar, cada aluno vai ficar responsável por um artigo, vocês vão buscar esse artigo, vão achar ele de alguma forma. A gente já viu algumas plataformas de busca, né? Pode ser através da Cielo, pode ser através dos periódicos da CAPES lá, né? Encontrando esse artigo, vocês vão fazer a leitura e vão enviar um áudio para mim, contando um pouco do que vocês acharam sobre esse artigo. Professor, como é a melhor forma de fazer isso? Gente, vocês podem pegar o smartphone de vocês, vão ali no gravador de voz, né? E gravem um áudio, né? Ou quem quiser gravar no WhatsApp para outra pessoa escutar. O que é legal de fazer essa atividade diferente, assim? Porque vocês começam a utilizar outras formas de apresentação. Então, o que tem de interessante? O que eu sugiro para vocês? Leiam um material, façam um roteiro do que vocês querem falar, e aí vocês falam. Primeiro, escutem, né? Escutem vocês, para vocês verem como sai esse áudio de vocês. Gostou? Ficou legal? Envie para mim. 2 formas de envio. Pode ser enviado lá no Siga, e caso o artigo fique maior do que vocês imaginaram, vocês podem enviar para o meu e-mail, eu deixei isso lá na atividade, tá? Está descrito lá na atividade, vou mostrar aqui rapidinho. Atividade participativa. Nenhum aluno respondeu essa tarefa, então vou visualizar como aluno. Atividade participativa. Está aqui. Cada aluno ficou responsável por um daqueles textos que está lá no artigo base. E aí vocês podem me enviar aqui na tarefa, né? Mas ele tem um tamanho máximo, né? 10 megas aqui, ó. Então, se vocês não conseguirem enviar, podem me enviar por e-mail. Ah, professor, quanto tempo falando? Até 5 minutos, né, pessoal? Montem um roteirinho aí que até 5 minutos vocês consigam estar exemplificando o que tem nesse artigo, o que diz esse artigo. Gente, 2 questões. A primeira, eu achei um artigo, por exemplo, aqui, vou pegar um exemplo de alguém, tá? Vamos ver. A Priscila aqui, ó. A Priscila está responsável por um texto que fala sobre analisar os determinantes da difusão da tomografia por emissão de pósitrons, tá? Vamos pegar esse texto dela, vamos ver se a gente acha fácil. Tá aqui. Dei um Ctrl+C, né? Copiei, vou digitar lá no Google ou em qualquer outro lugar e veja se eu vou achar. Ó, esse dela tá bem fácil. Vocês estão vendo que já abriu na página da Cielo aqui e já achou o artigo, ó. Clicou, já abriu e ela já pode ler e ter um resumo do que trata esse tema e vai mandar um áudio me contando o que esse artigo trata. Só que, justamente eu coloquei aqueles textos para que vocês tenham uma percepção de uma coisa. Vocês podem ver que muitos ali, o nome do autor, ele não é nacional, né? Tem alguns textos aqui que estão provavelmente em outro idioma. Vamos pegar o da Carol aqui, ó. O da Carol é esse texto aqui, ó. Fornecer uma estrutura para clínicos pulmonares e tudo mais. Vamos colocar aqui. Dou um Ctrl+C. Vou jogar na internet. Vamos ver se aparece. Provavelmente não, ó. Tá vendo que ele já não apareceu assim de cara. Ela vai buscar em outras bases, ela vai fazer essa pesquisa. Se a pessoa não conseguir, a ideia do treino é justamente essa. Que vocês peguem esse texto que tem ali, o título, e pesquisem outro artigo que fale sobre o mesmo tema ou um tema parecido, tá? Então, não necessariamente precisa ser aquele texto. Se vocês não encontrarem o texto base, podem pegar um outro texto que trate sobre o mesmo assunto. Da mesma forma, vão mandar um áudio explicando, tá bom? Tranquilo? Conseguiram entender? Basicamente, vou lá, pego o meu nome, vejo qual que é o meu texto, vou olhar aqui de novo, né? Cada um tem o seu. Ah, a Rafaela aqui, ó, né? Propor um novo índice adaptado de riscos esperados para avaliar, planejar e acompanhar projetos de pesquisa. Então, vou lá, dou um Ctrl+C, ou vou lá no Google, jogo e pesquiso. Ó, esse aqui também tá fácil de achar, ó, tá vendo? Tá no Journal, tá na revista do próprio Hospital Einstein aqui, ó. Então, eu clico e já acho. Foi fácil de achar. Se o meu for difícil de achar, eu vou pegar o meu tema e vou achar um outro parecido. Por exemplo, vamos supor que esse texto aqui, ó, investimento estratégico em atividades inovadoras médicas. Eu não localizei ele.
Eu vou lá nas plataformas da CAPES, eu vou na Cielo, eu vou em outras formas tentar achar um outro texto parecido. Aí eu faço o quê? Pesquiso. Vou dar esse exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Cliquei aqui, vim aqui, não achei, ele não apareceu nada já de imediato. Vou pesquisar nas bases, não achei, eu vou lá no CAPES, periódicos, e jogo aqui também, ó, ver se aparece. Ele vai dar um pesquisar, ele está buscando, né, porque é um termo muito abrangente, então ele vai achar muita coisa. Investimentos estratégicos em atividades inovadoras, tá? Olha, apareceu muita coisa, né, muita coisa em títulos em outros idiomas e tudo mais. Então, se eu não localizar de forma correta, eu simplesmente vou aqui e penso, opa, atividades inovadoras, por exemplo, em saúde. Vamos ver. Dou um buscar. Espero o retorno, obviamente. E aí ele vai ter, né? Aqui ele apareceu 1.116 artigos, eu posso colocar mais um incremento, atividades inovadoras em saúde. Aí eu vou ali e olho, ó, metodologias participativas, algo que trate sobre a saúde mental, algo que trate sobre a gestão. Aí eu vou clicar nesse artigo, vou fazer a leitura e vou mandar o áudio, tá bom? Reforçando, não precisa ser especificamente aquele texto, mas a prioridade é encontrar aquele texto, até porque vocês façam esse exercício. Professor, mas eu quero achar uma forma de encontrar justamente aquele texto que está lá. Aí o que eu tenho que pensar? Se eu não estou localizando ele, provavelmente ele está em outro idioma, ele está em inglês. Aí o que vocês podem fazer é utilizar o Google Tradutor, né? Peguem lá o título de vocês, coloquem no Google Tradutor, né? E vejam o que vocês localizam. Isso aí fica em aberto, tá? Não vou dificultar para vocês, isso é apenas uma opção também. Beleza? Acho que é tranquilo, né, pessoal? É só a leitura e a ideia aqui, na verdade, é mais que vocês trabalhem com as buscas de conteúdo e organizem isso de uma melhor forma e façam um roteirozinho e percebam como é diferente quando a gente manda um áudio falando de um tema que a gente deveria entender mais na hora de falar, tá? Isso é difícil para todo mundo, como professor também e como aluno também, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Vocês têm aí um pouco de trabalho, né? Vamos fazer isso hoje, na aula de hoje, tem todo esse tempo disponível da aula para fazer. Quem já leu o artigo, que já poderia ter lido antes, fica mais fácil ainda, que vai entender mais rápido. E quem ainda não leu, fica então aí essa ideia e essa atividadezinha participativa para o dia de hoje. Para a próxima aula, então, como já falei para vocês, vai ser síncrono, nós vamos ter um encontro, que eu justamente vou tratar sobre a nossa primeira avaliação, que também dará início na semana que vem e vai ter um prazo aí de uma semana para vocês fazerem. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, a gente vai conversando. E é isso aí, vamos conversando mais. Até mais!